Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com o nosso conteúdo de Vasco aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Saiu a lista de relacionados com novidade. Podemos ter estreia na partida contra o Santos. O time já embarcou, né, para São Paulo, já está em São Paulo, melhor dizendo. E temos também informações sobre novo técnico do Vasco, conversas iniciadas com o novo treinador, tá? Um novo nome. Por isso que eu peço para você deixar aquele likezão para apoiar o nosso trabalho. Vamos meter o dedo no like aí, você que curte o Mineiro Vascaíno, tamo junto. Se inscreve no nosso canal para não perder o nosso conteúdo, porque hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, começando o Vascão Notícias, segunda edição. Bom, meus queridos, informação de Lucas Pedrosa, tá? Jornalista que está na Cazé TV. E ele diz o seguinte: o Vasco iniciou negociações concretas com o técnico Arthur Jorge. O português que já trabalhou no Botafogo, foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, tem 54 anos e está no Al Rayyan do Catar. O Vasco passou já da fase de sondagem, que é aquela que você só pergunta, e aí, toparia ouvir uma proposta? Toparia vir para o Brasil? Para ver se o cara dá a deixa de você vir com a proposta. Pois bem, o Vasco fez uma proposta, ofereceu um salário de primeira prateleira, é o termo utilizado aqui, tá? Dentro do cenário, obviamente, do futebol brasileiro, com o contrato durando até 2027, tá? E aí, segundo o Pedrosa, o Arthur Jorge já está ciente da proposta, tá? Não descarta a volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro, onde ele já morou, já trabalhou. Mas, enfim, o Vasco trata tudo com cautela. É o plano A do Vasco, né? Ainda tem o início de conversa também com o Renato Gaúcho, mas é o Vasco trabalhando em algumas frentes, e tá correto, porque se uma falha, você tem a outra, né? Enfim, agora vai começar a rodada de negociações, né? Se ele gostar do salário, mas quer um pouquinho a mais, né? Tipo, o Vasco ofereceu não, me dá 2 aqui, aí o Vasco cai para 1,5, vamos para 1,800. É aquela história que a gente sempre fala de negociação demorada. Tem a multa rescisória, que o Arthur Jorge, ou o Vasco ajuda a pagar, né? O Vasco vai ter que pagar. Ou o Arthur Jorge teria que convencer o Al Rayyan em dar um desconto ou não cobrar a multa rescisória, o que é muito difícil de acontecer, né? Mas dizem que dentro do Vasco já se aceita a possibilidade de pagar a multa rescisória, tá? Já se aceita a possibilidade de pagamento da multa rescisória. Ou seja, está nas mãos de Arthur Jorge querer ou não vir para o Vasco. O Vasco está fazendo o seu papel, tem proposta apresentada, tá a fim de pagar a multa, né? Mas, enfim, precisa de uma outra coisa acontecer, que é a vontade do treinador de sair do Catar para vir para o Brasil. O nome de Marcelo Gallardo, argentino, já está um pouco mais fraco dentro do Vasco. Hoje os nomes mais fortes são Arthur Jorge, português, e Renato Gaúcho, que a gente já conhece. Meus amigos, e saiu agora também, agora à tarde, a lista de relacionados do Vasco para a partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro 2026, e tem novidade, né? Tem novidade porque o cuiabano apareceu na lista pela primeira vez. Ele que já está regularizado no bid da CBF já tem um tempo, mas nunca tinha sido relacionado para um jogo, nem ficou no banco, né? Não é nem que não entrou, ele nem no banco de reservas esteve ainda. Então aparece agora, ó, Adson, Andrés Gomes, Barros, Brenner, Cuiabano, David, Fusato, Hugo Moura, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Marino, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Robert Renan, Rojas, Saldívia, Spinelli, Tietê e Thiago Mendes. É difícil de prever o que o Bruno Lazzaroni está pensando. Faço a menor ideia qual equipe que ele vai mandar a campo. Um destaque, né, um desfalque, melhor dizendo, Carlos Cuesta tá fora. O Vasco informou que ele se recuperou das dores, mas que ainda não está apto para ser relacionado. Então vão preservar ele mais uma vez para que ele volte 100%. Ele que já desfalcou o Vasco
na última partida, primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. Quem jogou por ali foi o Saldívia, né? Alan Saldívia, o uruguaio, foi o escolhido. Imagino que deve ser novamente, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano, talvez? Ou ainda vai de Lucas Piton? Meio campo deve ter Barros, Thiago Mendes voltando para o time e Rojas. E à frente deve ser Nuno Moreira pela direita, Andrés Gomes pela esquerda. E acho que o Spinelli deve ser mantido no time titular. Ou não, talvez o jogo ser fora de casa, que é mais mobilidade, pode apostar também no Brenner. Mas estou ansioso para ver o time sem o Fernando Diniz, como que vai se comportar, se vai estar mais animado. Se o time sair na Vila Belmiro, os primeiros minutos, o time marcando em cima, jogando naquela vontade louca, aí a gente vai simplesmente constatar que o vestiário já estava completamente desmoronado, né? Agora, se continuar uma apatia, se continuar o que a gente viu, por exemplo, contra o Volta Redonda, aí é questão de elenco mesmo, e o treinador que chegar terá muito mais trabalho do que ele imagina. E é isso, né, família? O jogo importante demais contra o Santos. O Santos é o 18º, o Vasco o 17º. Quem vencer sai da zona do rebaixamento. O empate pode afundar os dois. E a derrota, seja para o Santos, seja para o Vasco, é catastrófica. É mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento. É uma pressão danada que vai aumentando. O Vasco sem treinador seria horrível. Pro lado do Santos, pode ser a queda do Juan Pablo Vojvoda, que lá está bastante pressionado. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos para esse jogo aí. Se a gente está preocupado, pode ter certeza que os santistas estão também. Então, quem tiver mais cabeça de coringa, mais cabeça de palhaço, vai se dar melhor nesse jogo desta quinta-feira pelo Brasileirão. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, tá? Quem quiser mais conteúdo de Vasco, a gente deixa sempre um card passando em algum lugar para você conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente, porque todo dia em 2 horários a gente fala bastante de Vasco. Raramente tem só um vídeo por dia, na maioria dos dias, 2 vídeos em 2 horários diferentes, falando muito de Vasco da Gama. Dale Vasco, tamo junto e até lá. Volto pra casa em breve, hein? Tamo lá, né? Reformando os estúdios Mineiro Vascaíno. Vinheta de abertura. Em breve tudo novo pra você que curte o meu trabalho. Tamo junto.